O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, Piracicaba, boa tarde a toda a região. Estamos de volta com o programa Câmara Convida nesta sexta-feira, hoje é dia 7 de maio de 2021. Nosso convidado, primeiro convidado aqui do programa, é o professor Marcelo Zambon. O professor Marcelo tem mestrado e doutorado especialista em marketing digital. Ele é da Fundação Municipal de Ensino, que comanda a Escola de Engenharia de Piracicaba, entre outros colégios. O primeiro tema do programa de hoje é que uma das grandes varejistas do Brasil, a rede de lojas C&A, adotou uma nova estratégia de alavancagem de vendas, premiar consumidoras que consigam realizar vendas por meio de suas contas pessoais no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim, nas redes sociais. E é justamente isso que eu vou conversar com o professor Marcelo. Conforme eu já falei aqui na abertura do programa, é especialista em marketing digital. Professor Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente nesta sexta-feira para falarmos justamente desse tema aí que está alavancando as vendas de uma grande empresa no país. Tudo bem, professor? Tudo bem, Marcelo. Olha, eu primeiro gostaria de agradecer ao convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar desse assunto que, mais do que nunca, se tornou já presente na vida das pessoas, comum para o varejo. Ou seja, nós já estamos envolvidos com muitas iniciativas digitais e esse assunto, então, não poderia ser mais oportuno. Professor, essa estratégia desta varejista é uma boa? Ela está no caminho correto, principalmente agora, no período que estamos atravessando essa pandemia? Certamente, é uma estratégia que tendemos a ver como boa. Normalmente, essa estratégia ela é chamada de social selling, que é as vendas que se praticam, as vendas que os varejistas tentam estimular, ou seja, que ocorram no espaço digital por força do envolvimento daqueles que já são clientes e que podem, de alguma forma, estimular, acrescentar outras vendas. Porém, ela criou uma característica muito marcante, que é a pessoa do consumidor ou da consumidora pode escolher itens de uma varejista, como exemplo a C&A, divulgar esses itens e então comercializá-los por conta da relação que ela estabelece diretamente com a varejista maior, nesse caso o exemplo que a gente acabou de citar. É sim uma situação interessante, um exemplo interessante e positivo, porque ele também tem a ver com o nosso momento cultural. Não apenas porque enfrentamos pandemia, mas porque nós evoluímos digitalmente. As pessoas têm nos telefones celulares hoje como parte do seu corpo praticamente. Elas utilizam a tecnologia o tempo todo, as mídias sociais o tempo todo, portanto seria inegável que nós teríamos muito mais conectividade, muito mais vendas, muito mais contato com os itens do nosso interesse cotidiano nas redes sociais. Portanto, sim, é uma estratégia muito bem-vinda. Principalmente nesse período em que as lojas ficaram fechadas por conta da pandemia, não só aqui em Piracicaba, mas em todo o país. Sem dúvida, porque quando a gente fala de essa situação difícil que passamos com a pandemia, a dificuldade de acesso e, por algum período, não acesso às lojas tradicionais, às lojas físicas, consequentemente, trazer uma alternativa para os consumidores é extraordinário. Por quê? Não basta ter a loja digital, eu preciso ter a loja digital lembrada. E essa ferramenta de trazer consumidores influenciadores para mostrar os produtos, por exemplo, ou fazer comentários sobre a segurança dos produtos, a qualidade dos produtos, postar fotos usando os produtos, elas potencializam, sim, a venda e a sensação de que as redes sociais, os canais digitais se tornaram mais comuns e, consequentemente, até mais seguros. Embora a segurança seja um elemento relativo, nós sabemos, sim, que a segurança digital vem aumentando. A gente tem até que considerar que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um passo que o Brasil deu nesse sentido, e nessa condição, vender digitalmente foi bastante alavancado pela pandemia. Professor Marcelo, lembrando que nós estamos repercutindo uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, essa estratégia da rede varejista foi
elencada, foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e hoje, aqui no programa Câmara Convida, nós estamos repercutindo essa reportagem, esta estratégia de marketing. Professor, essa medida desta empresa, ela prejudica quem já é vendedor funcionário da C&A ou não vem agregar? Então, essa é uma pergunta muito oportuna, porque quando a gente pensa que eu tenho um canal digital, costuma-se pensar que sacrifica-se venda no varejo tradicional. Embora exista sim uma relação de que talvez com o crescimento de canais de vendas digitais possa haver uma redução de alguns outros elementos, mas nesse caso especificamente eu não acredito que o efeito seja negativo. Por quê? Porque nós estamos falando de clientes que já são compradoras da C&A, que vão divulgar a C&A, vão divulgar os produtos, elas recebem até um código por meio do qual os seus indicados fazem a compra para que elas recebam lá um percentual de crédito relativo àquela venda, mas isso não tira aquele bom contato que a gente pode ter com o vendedor ou com a vendedora de loja, que elas mesmas podem ter. Isso, na verdade, faz destacar que as pessoas que estão nas lojas, elas precisam sim ter uma qualidade de atendimento e de atenção para que todos os clientes queiram, de tempos em tempos, estar com elas também. Porque, afinal de contas, nós podemos gostar muito da compra em meio digital, mas nós também gostamos da presença, nós gostamos da conversa com o vendedor e com a vendedora, nós gostamos do ambiente de loja, ambiente muitas vezes em que outros produtos podem ser pesquisados, considerados, enfim, experimentados até pela variedade de tamanho. Então, eu acredito que é uma sinergia que hoje se torna presente e que tende a permanecer. Professor Marcelo, isso me lembra, tenho certeza também que você se recorda, daquelas vendedoras avulsas que comercializavam, faziam pedidos de casa em casa, vendendo cosméticos para algumas empresas conhecidas aí do mercado. Essa empresa varejista, ela está seguindo nesse caminho, ela está se popularizando, chegando mais próximo da população? Acredito que sim. Por quê? Porque nós estamos falando que a C&A, quando usa dessa estratégia, ela utiliza de uma estratégia semelhante àquela que, por exemplo, a Avon usou, que hoje Magazine Luiza usa, que Natura usa. Então, a C&A entendeu o caminho, e feliz caminho, de estar próximo dos seus consumidores. Especificamente, um público feminino é o maior considerado ali, então, das suas clientes consumidoras que se tornam clientes vendedoras. Ou seja, é uma estratégia realmente muito feliz da marca, porque as próprias pessoas, quando a gente trata de social selling, elas se veem motivadas a falar do produto, a experimentar, a demonstrar, e elas entregam um contato, uma relação muito forte com aquelas demais pessoas que são próximas, ou seja, os amigos, os familiares. E aí vem uma coisa interessante, que é a diferença de um influenciador digital famoso e dessas pessoas, nós, pessoas comuns, que o famoso a gente não alcança, a gente apenas assiste. Essas pessoas são aquelas que fazem parte do nosso hall de amizade ou familiar e para com elas nós temos uma relação não apenas próxima, mas de extrema confiança. Então, muitas vezes, o fato de ser uma amiga apresentando uma peça leva uma outra pessoa, portanto, uma amiga, a comprar. Portanto, sim, acredito que a estratégia da C&A é muito feliz, muito bem posicionada e acredito também que ela vai crescer, não apenas nessa empresa, mas em outras empresas. Nós estamos conversando no programa Câmara Convida, nessa sexta-feira, no primeiro bloco, com o professor especialista em marketing digital, professor Marcelo Zambon, da Fundação Municipal de Ensino, que congrega a Escola de Engenharia de Piracicaba, a COTIP e também outras faculdades. E hoje ele é o nosso convidado aqui do programa Câmara Convida para falar de marketing. Está falando de marketing, principalmente dessa estratégia, dessa varejista que anunciou esse trabalho e, inclusive, foi matéria no jornal O Estado de São Paulo. Professor Marcelo, para os seus alunos, quando você conversa aí com os seus alunos, nós ouvimos hoje constantemente os seguintes bordões. Por exemplo, assim, a loja online, ela veio para ficar e vai acabar fechando a loja física. Um exemplo aqui, a televisão veio e acabaria com o rádio.
o cinema veio, acabaria com o teatro, tudo. E nós ouvimos isso de tempos em tempos. Você acredita que isso vai acontecer? Por exemplo, mais um exemplo aqui para você analisar. Aqui no programa Câmara Convida, os bancos, né? A gente vê uma crescente aí de agências sendo fechadas porque o banco digital, as fintechs vão tomar conta de tudo. Você acredita nisso ou tem espaço para todos? Bom, eu realmente acredito que tem espaço para todos. Claro que alguma consequência vai haver. O exemplo dos bancos, sim, várias agências fecharam, algumas lojas de redes tradicionais, até grandes varejistas, a gente poderia olhar para alguns exemplos até internacionais, né, que nós vimos redes famosas fecharem. Porém, nós temos que lembrar que nós estamos falando de nós mesmos. Nós gostamos do espaço de loja, nós gostamos da televisão, nós gostamos da internet, nós gostamos do rádio. Então, na verdade, existe sim uma relação de diferentes canais, diferentes meios de comunicação, mas também existem as pessoas dispostas para alguns deles e até mesmo para todos eles. Eu acredito seriamente que a televisão fica, né? A televisão vai evoluir, mas a televisão fica. Eu acredito que o rádio representa um elemento de extrema importância, especialmente em muitas regiões do nosso país. E, claro, no marketing digital, é prazeroso fazer pesquisa pela internet, é prazeroso pesquisar preço, características de produto, mas também é muito prazeroso quando a gente lembra, por exemplo, que um shopping center é um local de entretenimento, em que você faz um passeio, você entra numa loja, você toma um café, você vai ao cinema. Então, pode haver um pico, né, uma crescente de um elemento digital, especialmente em meio a uma pandemia, mas shoppings, lojas, assim como parques, são locais que nós gostamos naturalmente de ir. Chega um momento que a sensação de liberdade, de relação, ver outras pessoas, já nos faz muita falta agora, mas mesmo que eu me acostume muito com o digital, vai fazer falta. Portanto, eu vou voltar a demandar características dos shoppings. Na verdade, eu acredito que tudo evolui. Talvez o shopping tenha que aprender a trazer algumas outras coisas para chamar a nossa atenção. Mas você pode ver que hoje em dia os shoppings oferecem internet gratuita, oferecem espaços muito diversos, né, de boas lojas a cafés, restaurantes, cinema e tudo mais. Então, para mim, a tendência é coabitar o mercado, com algumas transformações, mas tudo fica. Talvez as empresas não tenham o número de lojas que tinham no passado. Vão fechar algumas, vão se posicionar para continuarem no mercado, justamente para ter também um trabalho forte online. É isso, professor? É isso mesmo. Principalmente porque talvez alguns tipos de negócio deixem de existir. Vamos lembrar que até pouco tempo nós tínhamos a locação de DVDs, de Blu-ray e antes disso VHS. E nós tínhamos a rede Blockbuster no Brasil. E, de repente, a rede Blockbuster desaparece, porque o tipo de negócio não é mais demandado. Então, muitas coisas podem sumir, porque o negócio em si se transforma e é substituído. Mas não dá para assumir que tudo vai ser transformado e vai ser incorporado pelo meio digital. Por quê? Se for incorporado pelo meio digital, nós vamos nos enclausurar. E existe uma tendência de gostarmos da relação com as pessoas, com o meio ambiente, né, com o ambiente de ruas, de centro, de shopping, como a gente já citou aqui. Então, sim, algumas coisas fecham, algumas coisas se transformam, mas, no geral, nós continuamos sendo seres humanos e gostamos da interação com outros seres humanos. As pessoas querem ver pessoas, querem passear. As pessoas querem ver pessoas. Na Governador de sábado, no Shopping Center Piracicaba. Então, estamos falando de Piracicaba aqui por causa do programa Câmara Convida, da nossa TV Câmara, mas, enfim, qualquer lugar do mundo. As pessoas querem se socializar. É exatamente isso, Marcelo. E olha, basta ver como é prazeroso para a gente, num final de semana, poder reunir os amigos, os familiares, por exemplo, na Rua do Porto. Né? Ou então, agora a gente tem essa restrição, mas caminhar pelo shopping, como eu já citei, e aí de repente você para numa das lojas, toma aquele cafezinho à tarde, né? Depois escolhe um bom filme para assistir, né? Enfim. Então, isso representa que a sociedade é composta por pessoas que continuam querendo as mesmas coisas, mas agora mais inteiradas do meio digital. Mas vamos trocar o exemplo por um momento. Olha a região central da cidade de Piracicaba, como
é demandado em termos de procura de itens diversos. A gente pega ruas como a rua Governador Pedro de Toledo, olha que interessante como é a Governador, como tem variedade, né? E não é variedade de uma empresa, um setor como farmácia, não, é uma variedade de itens. Isso não vai acabar. Agora, é claro que essas empresas também vão oferecer alternativas digitais, já oferecem, na verdade, e vão trazer mais alternativas inovadoras. Porém, elas continuarão lá, assim como nós continuaremos demandando aquele espaço. Tanto é que quando fazemos uma compra, por exemplo, de um site de uma varejista grande, ela dá a opção para você receber pelo correio ou retirar na loja. Ou se você for retirar na loja, questão de um dia, você, claro que é obrigado a ir conhecer, nem que você não queira, mas é obrigado você conhecer a loja e retirar o produto na loja. E aí você acaba vendo os produtos lá. Marcelo, olha, muito bem lembrado isso, porque veja o poder que há de oferecer ao cliente retirar o produto numa loja, naquela cidade onde a loja está estabelecida. O que acontece? Não é só comprar e ter a conveniência, muitas vezes, de não pagar frete, mas o cliente vai até a loja. Ele entra na loja, ele vê os outros produtos. É como a estratégia de supermercados que coloca uma padaria lá no fundo e faz o cliente andar por todo o espaço, né? Enfim, como a estratégia das padarias de bairro, que tem aquela qualidade de a cada 30 minutos, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais do que isso, ter aquele pão quentinho. Por quê? Essas coisas influenciam as pessoas a comprar. E eu não estou falando só porque é influenciar para compra por impulso e compra indiscriminadamente. Não, mas é pelo prazer, pela experiência de ver as coisas, ver os produtos diferentes, sentir o cheiro do pão, sentir o cheiro daqueles produtos, por exemplo, de cosmética, que são super interessantes, né? Homens e mulheres gostam, as mulheres são um pouco mais incisivas do que os homens, mas todos nós gostamos. Então, quer dizer, a estratégia é muito boa e tem por que ser potencializada pelas organizações. O meio digital, portanto, mais uma vez eu repito isso, não sacrifica o meio presente, o meio tradicional, a presença. Mas o presente, o físico, o tradicional, precisa se aproveitar do digital e saber conservar aquilo que ele oferece, por exemplo, como ambiente de loja. Ambiente de loja, mais do que nunca, precisa ser agradável. Professor, uma bela reflexão, porque até então eu não conheço nenhum lugar que a padaria fique já na frente da empresa ali do supermercado, principalmente supermercado de bairro, que tem as padarias, o açougue também, muitas vezes a padaria no lado esquerdo e o açougue no lado direito, justamente uma bela lembrança aí. A gente é obrigado, vai comprar um pão fresquinho lá, um frio, você é obrigado a percorrer o supermercado inteiro para você chegar à padaria e chegar ao açougue, e o caixa fica na frente. Bem isso. E olha, Marcelo, o caixa fica na frente e quando você entra na linha do checkout, o que tem ao alcance das mãos, especialmente se tivermos crianças, né? O chocolate, o doce, né? Enfim, olha a estratégia funcionando. Perfeito. Professor, para finalizarmos aqui, marketing digital, por exemplo, quando você conversa com seus alunos aí, com os outros professores, o que o consumidor, na hora que ele vai fazer uma compra pelo site, pelos canais digitais, o que ele observa, em primeiro lugar? É o preço, é o layout do site, é a qualidade do produto, é também a diversificação. O que ele vê primeiro? Olha, normalmente é um pouco difícil dizer o que de fato é a primeira coisa que ele vê. Normalmente, a busca pelo digital está vinculada a uma comparação de preço. Então, se nós falássemos de maneira puramente genérica, nós diríamos que nós vamos ao digital, colocamos o produto que a gente quer e os sites de varredura já trazem diferentes ofertantes mostrando seus preços embaixo. Então, isso, por si só, é uma garantia de que uma grande referência é preço. Porém, tem um detalhe. Quando a gente fala dessa segurança de preço, normalmente vem a reboque o fato de que o cliente ou a pessoa, nós, já estamos cientes do produto que a gente quer. Nós temos noção do que estamos buscando. Então, aí o preço importa. Eu quero o produto A. Se a empresa 1, 2 ou 3, a 3 tem o menor preço, com uma boa entrega, é uma empresa confiável, então eu compro dela. Agora, tem outros fatores. A exemplo do que eu acabei de usar, empresa confiável. Nós também buscamos empresas que eu confie, que eu já conheça, isso tem aumentado muito. Tempo de entrega, porque hoje os clientes não querem comprar um produto e esperar 30 dias para receber. Eles não querem esperar nem uma semana.
E as empresas que estão usando a estratégia, compre agora, a partir de 2 horas você já pode retirar da loja ou no dia seguinte, isso é muito bom, muito bem-vindo. Então, no marketing digital, os clientes querem muita informação, muitas fotos, descrições dos produtos, além do preço, portanto. Eles querem uma página boa de navegar, rápida, leve, limpa, enfim. E sistemas que funcionem, porque é péssimo você entrar num grande portal, digitar o nome de um produto e o sistema não encontrar. Às vezes ele tem, mas a maneira de procurar esse produto é ineficiente. Então os clientes também primam por sites que sejam bons na varredura de itens para ofertar para eles, né? Eu acho que se é interessante complementar, Marcelo, acho que tem mais uma coisa que a gente tem que colocar aqui. Nós estamos falando do que primeiro os clientes buscam, mas também o que os clientes já não querem mais. Os clientes não querem ser massificados, eles não querem receber informação toda hora porque eles pesquisaram alguma coisa, eles não querem assistir um vídeo, toda hora tem interferência de propaganda. A gente precisa de uma comunicação um pouco mais limpa. As empresas que conseguem entregar essa informação um pouco mais limpa, aparecendo no início e no fim, já estão entregando algo que os clientes querem, valor da comunicação. Enfim, isso é uma crescente nesse momento no marketing digital. Perfeito. Aproveitando aí da sua presença aqui com a gente no programa Câmara Convida, não posso deixar de perguntar para você, especialista em marketing, da mesma forma que o consumidor, ele faz uma comparação de preço, seja ali para pacote de viagem, para comprar um produto elétrico, eletrônico, isso faz com que ele acabe caindo também, professor, em golpes na internet, porque ele procura o mais barato, ele fica comparando aquele que tiver, de repente 10, 15, 20, 30 reais mais em conta, ele vai lá, compra e o site é falso. Realmente aí está uma enorme preocupação. A compra por simplesmente ser mais barato é muito perigosa. Por isso, é importante comprar, dar valor aos sites mais conhecidos, aos sites que têm um ranqueamento, porque hoje ficou também fácil comparar empresas digitais. Enfim, comprar só porque é mais barato, a gente precisa ter uma certa atenção e desconfiar. Especialmente quando a oferta é grande demais. Porque, por exemplo, digamos que fôssemos comprar um equipamento qualquer que ele custasse, a título de exemplo aqui, R$1.000. Em um determinado site, ele está 600, enquanto todos os outros cobram próximo dos 1.000 que eu citei agora há pouco. É natural que alguma coisa tem que ligar o alerta, porque não é provável que ele fique tão diferente em termos de preço. Claro que, às vezes, sim, por força de um poder comercial muito grande daquele estabelecimento, daquela rede, enfim, eles possam estar vendendo muito mais barato. Mas aí, novamente, vem aquela atenção. É uma rede conhecida? Ela é uma rede segura, historicamente falando? Ela atende bem? Ela não aparece muito no Reclame Aqui ou em outros mecanismos de verificação? Enfim, que tipo de histórico? Então, o cliente precisa, sim, considerar o que é que a empresa é. E pesquise antes de comprar. Coloque o nome dela na internet, coloque lá no Google, vê que informações vêm, enfim. Porque senão, o cliente pode fazer uma compra baseada só na oferta, a oferta ser enganosa, e sim, ele perdeu dinheiro e muitas vezes essa condição não vai ser sequer recuperada, porque quem é que vai trazer esse dinheiro de volta? É claro que sempre há uma diferença entre as empresas, mas não ao ponto de dar quase 40% de diferença de R$1.000 cair para R$600 é muita coisa. Às vezes você consegue R$100, R$150 ali naquela briga das grandes, das varejistas, mas de repente se cair para R$600 é muito dinheiro, né, empregado nesse desconto. E devemos nos valer dessas dicas que você acabou de passar aqui no Câmara Convida. É isso, eu espero, claro, sempre ajudar, colaborar com você, Marcelo. Para mim é um prazer tratar desse assunto e de tantos outros dentro do campo do marketing. O marketing digital é uma realidade, ele já modificou as nossas vidas. Vamos lembrar que o marketing faz parte do nosso cotidiano. Nós gostamos da internet, nós usamos a internet, enfim. Então vamos usá-la com segurança, com sabedoria e vamos também solicitar ao governo, ao Estado como um todo, eu digo enquanto Estado-nação e demais países do mundo, que tragam segurança para esse meio tão importante para nós, porque afinal de contas a internet também é muito divertida, né? A gente compra, a gente tem interação com os amigos, nós temos as redes sociais nesse espaço e as empresas estão se aproveitando muito bem disso, como foi o exemplo que nós tratamos aqui hoje da CIA. Eu conversei com o especialista em marketing digital, professor Marcelo Zambon, mestrado e doutorado em marketing. Ele é da Fundação Municipal de Ensino da Escola de Engenharia de Piracicaba, da EEP de Piracicaba, e hoje, muito gentilmente,
concedeu essa entrevista aqui para falar sobre marketing digital. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade com a gente. Eu aguardo tendo uma próxima oportunidade presencialmente aqui nos nossos estúdios, né, quando a situação melhorar um pouquinho, amenizar em relação à pandemia, para justamente o assunto é tão extenso, é tão vasto, para que a gente possa trazer aqui mais detalhes, mais provocações aqui para o nosso telespectador. Muito obrigado, mais uma vez, pela gentileza aqui com a TV Câmara. Marcelo, eu que agradeço, é um prazer, né? O convite foi fenomenal para mim, porque tratar de um assunto que eu gosto tanto e que aqueles que nos assistem, nos ouvem, então que eu tenha colaborado e em algum outro momento eu estarei de volta assim com prazer. Um grande abraço a todos. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos aqui para dar sequência ao programa Câmara Convida. Até já! Campanha de arrecadação de alimentos 2021. Doe de coração, doe arroz e feijão. Os alimentos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Piracicaba. Você pode deixar sua doação na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Locais de arrecadação: Prédio Principal, Rua Alferes José Caetano, 834, Prédio Anexo, Rua do Rosário, 833 ou Prédio Anexo, Rua São José, 547. Realização: Banco de Alimentos, Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e Prefeitura do Município de Piracicaba. Doe de coração, doe arroz e feijão. Apoio: Câmara de Vereadores de Piracicaba. Nós estamos de volta com o programa Câmara Convida, na tarde desta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, pela TV Câmara de Piracicaba. Você nos vê nos nossos canais de comunicação. O nosso convidado agora é o vereador Cássio Luiz Barbosa. 3.814 votos o vereador Cássio fez nas últimas eleições em 2020, o vereador mais votado na Câmara de Piracicaba. Cássio é mineiro, natural de Belo Horizonte e vai contar a sua história aqui no programa Câmara Convida. Vereador Cássio, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pela sua participação com a gente, para você falar da sua forte liderança aqui no município. Tudo bem? Ô Marcelo Bandeira, você, todos os telespectadores aí da TV Câmara, né, o público que nos assiste em casa, grande alegria estar aqui com vocês para falar um pouco aqui do nosso trabalho, um pouco da nossa história. Então, 13 anos que eu estou em Piracicaba, né, eu fui comerciante na Rua do Porto, eu fui assessor em Belo Horizonte por 10 anos, e aí eu não queria mais mexer com política, vim para Piracicaba, conheci Piracicaba, me apaixonei por essa cidade, pelas pessoas, pelo lugar lindo que pela gastronomia, pela cultura, mas, enfim, é uma cidade que é como se fosse a paixão à primeira vista, eu falo assim, para as pessoas. Então, assim, me encantei com Piracicaba, me encantei, assim, quando eu vim há 13 anos atrás, eu vim àquela cidade em exceção, obras, a cultura, a Rua do Porto, as pessoas muito humanitárias. Isso chamou muito minha atenção. E aí, eu sempre fui apaixonado por Belo Horizonte, aí eu falei, Belo Horizonte vai ficar mesmo no meu coração. Perfeito, vereador Cássio. 3.814 votos você fez nas últimas eleições, o vereador mais votado da Câmara de Piracicaba. Isso nos leva a crer que você tem um trabalho muito forte na liderança, você também tem um programa no YouTube onde sempre retratou as dificuldades do piracicabano, muitas queixas também que você ouviu ao longo desses 13 anos que você está aqui na cidade, e o reflexo disso foi a sua eleição bem-sucedida aqui na Câmara de Vereadores. Esse trabalho, inclusive, ele continua na internet. Isso. Ô, Marcelo, é um trabalho que eu comecei há 5 anos atrás. Na verdade, eu falei, como que eu vou começar? Porque eu não era conhecido na cidade. Imagina, um cara que nasceu em Belo Horizonte,
morou em Rio das Pedras e foi comerciante em Piracicaba. Eu sempre falei para as pessoas que minha briga nunca foi uma briga pessoal, política. Minha briga sempre foi em prol da sociedade, de melhorias, benefícios. Eu acho que, não tenho certeza, Piracicaba é uma cidade riquíssima. A gente tem como avançar em vários sentidos. Hoje nós temos grandes empresas em Piracicaba, né? A gente hoje tem uma Hyundai, perdemos, infelizmente, a Mondelez aqui em Piracicaba, mas temos, assim, a Raizen, que exporta para o mundo inteiro, a Caterpillar, potência. Então, Piracicaba, para mim, é um dos grandes point do Brasil. Do Brasil, se você for pegar Piracicaba hoje, é um dos grandes points do Brasil. A gente vê o número de empresas e é uma cidade que tem muito a avançar, principalmente em questão de saneamento básico. Recentemente eu estive até na minha cidade, Belo Horizonte, né, e eu vi como eles avançaram lá. Aí você fala, Belo Horizonte, a terceira maior capital do Brasil, são comparações diferentes? Não, Piracicaba é uma cidade riquíssima, que a gente pode sim avançar com as empresas, a gente tem que fazer. Eu estive até recente como prefeito da cidade, onde que eu falei com ele de algumas questões que a gente pode para gerar emprego e renda na cidade, a gente agitar a economia dessa cidade. Eu não sei se você vai tocar nesse tema, se eu posso dar continuidade na minha fala. Justamente isso, vereador. Como é que está a sua relação, seu gabinete com o executivo? O executivo municipal, ele tem atendido às solicitações do vereador Cássio? Olha, eu falo para você que no começo a gente teve bastante dificuldade. O Luciano pediu 100 dias, né, para ele estar sentindo mais ou menos como vai ser, principalmente esse momento de pandemia, que eu sei que assim está difícil em todos os municípios, estados, né, e até mesmo para o governo federal, né, porque é uma coisa ainda que a gente não sabe, um momento fecha, depois abre, e assim a gente realmente teve alguns desgastes, assim, porque a comunidade, a população, a sociedade em si, ela não para de cobrar. As demandas são muito grandes na cidade, então a população não consegue esperar, o comerciante não consegue esperar se vai abrir, se vai fechar. A pessoa que está com fome, de repente precisa de uma cesta básica, não consegue esperar. A pessoa que precisa de uma internação da saúde também não consegue esperar. Eu sempre falo, Marcelo, que duas coisas que a gente não consegue esperar: a fome e quando você precisa da questão da saúde. São coisas assim que não precisa de esperar, não tem como esperar. Então, assim, eu acho que a gente tem como avançar. A gente teve uma reunião semana passada, eu estive em uma reunião passada com o prefeito, eu coloquei esses pontos importantes para ele, quais são as necessidades, porque a gente, como vereador, eu falo por mim, Cássio Luiz, né, eu acredito que os nobres colegas também, os outros vereadores também, é a mesma questão. A gente não aguenta mais essas brigas de ego. A gente vê no Brasil briga de partido, briga de egos. A cidade não ganha com isso. Eu acho que quem tem que ganhar é a população, é todos nós. Você também, Marcelo, é sociedade. Você também é povo, né? Eu também sou sociedade, eu também sou povo. Eu quero o melhor para a cidade, eu quero o melhor para o estado e melhor para o país. Nós estamos ouvindo no Câmara Convida, nesta sexta-feira, pela primeira vez aqui no programa, o vereador Cássio Luiz Barbosa. O vereador Cássio, ele é recém-vereador, foi eleito na eleição de 2020 para os primeiros 4 anos na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Cássio, você já teve, portanto, uma experiência já no Legislativo de Belo Horizonte, como você já comentou aqui no primeiro bloco aqui da sua participação no programa Câmara Convida e, portanto, entra aqui na Câmara de Piracicaba já como parlamentar. Essa bagagem que você traz já lhe ajudou muito, está lhe ajudando muito a tocar os seus projetos. Mãe, quando eu tinha 7 anos, minha mãe era funcionária pública em Belo Horizonte, foi funcionária pública, e infelizmente ela teve um ataque fulminante, veio a morrer. A minha família também é família de funcionários públicos em Belo Horizonte, alguns já aposentados, tios, tias. Então, assim, pessoas que concursadas mesmo de trabalhar em setores públicos. E minha mãe não foi diferente, ela com 7 anos, para os eventos políticos que tinha em Belo Horizonte. Então, é uma coisa que já veio no sangue e a gente
como o Fala Pira hoje, graças a Deus o Fala Pira hoje é conhecido em toda Piracicaba pela sua dedicação, eu agradeço a minha equipe aqui, eu sozinho eu não ia conseguir chegar, eu cheguei junto com a minha equipe, fazendo um trabalho sério, em todas as questões a gente procura ajudar as pessoas, procura ajudar a sociedade, a população, vou frisar mais uma vez, nossa briga não é política com ninguém, a gente quer que a cidade realmente ela cresça, né, e que as pessoas realmente sejam respeitadas e que as pessoas sejam ouvidas pelos políticos. Entrei na política, eu falo que eu entrei na política, né, não para mudar a minha vida, mas sim para mudar a vida da cidade, o rumo da cidade, e que a gente possa crescer e avançar juntos em todos os aspectos. É isso aí. Quais são as principais demandas que você recebe no seu gabinete, Cássio? O que chega de reclamação para você? Claro que é muita coisa, mas tem aquelas que dominam. Vou pontuar umas para você aqui, Marcelo. A saúde hoje é o que a gente... é a maior referência nossa hoje, né? A questão da saúde e a questão social, que é a questão de doações, né? Principalmente, graças a Deus, eu falo que o Fala Pira, na verdade, Marcelo, é uma troca. O que não serve para você, Marcelo, o que não serve para mim serve para outro. Às vezes uma pessoa tem uma fralda em casa, às vezes a pessoa tem um alimento, um pacote de arroz que seja, tem uma roupa, a nossa equipe vai lá e busca, e aí Fala Pira, essas trocas. Fala, Cássio, eu tenho um leite aqui, estou precisando de alguma coisa que você tem aí. Então, Fala Pira foi isso. A única coisa que eu falo é que a gente nunca aceitou dinheiro, porque dinheiro, onde que tem dinheiro, desanda os negócios, principalmente quando é uma coisa assim voluntária, se você não souber lidar. Então a gente sempre trabalha dinheiro nenhum, a gente não aceita, a gente só trabalha com doações. Anos aí, 5 anos, vem dando certo dessa forma, um trabalho sério, pé no chão. Hoje mesmo eu fui buscar doação, né, de 3 cestas básicas. Eu, como vereador, continuo fazendo o mesmo trabalho, porque eu estou aqui para servir a sociedade. Eu acho que, assim, de qualquer forma, né, mesmo sendo vereador, eu sei qual é o meu papel, que é o executivo, que é fiscalizar e legislar, mas eu estou ajudando a população, a sociedade de uma outra forma. Eu acho que tudo que é para somar, que é para ajudar, eu acho que não importa qual cargo que seja, eu acho que a gente tem que fazer o melhor para essa cidade e para esse país. E o gabinete seu é um dos que mais recebem a população. Aí você tem um grande fluxo, a gente percebe isso até nos corredores aqui do Legislativo, que o seu gabinete é um gabinete que recebe muitas pessoas carentes, muitas pessoas pedindo o auxílio do vereador Cássio, e é aquilo que você está dizendo, saúde social predominam, portanto. Sim, sim, Marcelo. Graças a Deus, assim, a gente vem fazendo um trabalho, né? Até os colegas às vezes ajudam aqui na casa, agradecer essa casa aqui, e dar uma estrutura para a gente fantástica, vocês, todos da casa, desde faxineiro, você da comunicação, a casa, eu tenho só que parabenizar vocês, né? Porque às vezes a gente vê de fora, a gente vê de fora algumas coisas e não vê também o que acontece para evoluir. Vocês também, todos vocês também fazem parte de um processo, né? É todo um processo, nós aqui estamos todos num processo, né? Vocês viabilizando a comunicação, mas tem a moça da faxina, tem a moça do atendimento. Eu acho que a cidade ela precisa realmente dessa estrutura, até mesmo para a gente estar avançando em todas as questões. E falo para você que a demanda nossa hoje ela é muito grande, realmente. Eu trabalho praticamente todos os dias, eu não tenho dia, de segunda a segunda. O pessoal, até minha família fala, Cássio, pare um pouco, você precisa descansar. Mas eu vejo assim, como eu falei para você, voltando atrás do que eu falei, quando se mexe com saúde, como a gente sempre mexeu a vida inteira, não dá para esperar. Infelizmente, não dá para esperar. E a gente tem recebido grandes demandas, algumas coisas, muita coisa a gente consegue resolver, infelizmente, outras a gente não consegue, mas a gente sempre faz o melhor. Perfeito. Cássio, uma mensagem aqui para o telespectador da TV Câmara que está acompanhando você nesse momento. Tantas coisas importantes para a gente, principalmente a questão da humanidade, que é o que está faltando mais no ser humano. De repente, você conversar mais com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, ser mais amigo,
né? Porque a gente já está aprendendo com tanta dificuldade, aliás, passando tanta dificuldade e a gente ainda não aprende, a gente vê tanta violência, tantas questões. Então, eu falo para vocês que a gente precisa se unir mais. A população tem que continuar junto, né, aos parlamentares, cobrando os seus direitos, né, e cumprindo os seus deveres, né, que a gente, todo cidadão, ele precisa de fazer o seu papel, a sua cidadania. Isso é uma coisa muito importante. E nós conversamos com o vereador Cássio Luiz. Hoje foi o nosso convidado aqui no programa Câmara Convida. Um rápido intervalo, já voltamos. Campanha de arrecadação de alimentos 2021. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Os alimentos serão destinados ao Banco de Alimentos da Prefeitura de Piracicaba. Você pode deixar sua doação na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Locais de arrecadação: Prédio Principal, Rua Alferes José Caetano, 834, Prédio Anexo, Rua do Rosário, 833 ou Prédio Anexo, Rua São José, 547. Realização: Banco de Alimentos, Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e Prefeitura do município de Piracicaba. Doe de coração. Doe arroz e feijão. Apoio: Câmara de Vereadores de Piracicaba. Outras informações sobre a nossa programação e também os nossos convidados você tem no nosso site, no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Lembrando que o Câmara Convida é apresentado todas as sextas-feiras, sempre a partir do meio-dia. E nós teremos outros convidados na próxima sexta-feira. Até lá!